Lei das fake news altamente contestado pelos deputados da UNITA, enquanto que os deputados do MPLA apoiam. Não direi o nome, mas eu vou perguntar. Quem foi o cidadão que de forma irresponsável inventou e manipulou algumas pessoas, insinuando que o nosso país teria pago para assumir a presidência da União Africana? Quem foi? Quem foi o cidadão que inventou e manipulou algumas mentes, insinuando que havia um túnel que ligava a sede da Comissão Nacional Eleitoral ao Palácio Presidencial? Quem foi? Milonga Bernardo, senhor deputado, há 3 anos ou 5 anos atrás, disse em bom tom que os que estavam no governo eram gananciosos. Era fake news? Obrigado. Não consigo, depois de ter lido a proposta, enxergar outra coisa que vá para além de toda uma estratégia que visa efetivamente restringir, visa, de certa forma, punir o direito que o cidadão tem, por exemplo, de denunciar a fraude eleitoral através das redes sociais. Razão pela qual todo cuidado é pouco. Dizer tendenciosamente que esta lei vem restringir a liberdade de expressão é uma inverdade, é fake. A verdade é o contrário. Esta lei vai aumentar a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias. A liberdade daqueles que prezam pela verdade, pela responsabilidade social, pela dignidade. Aqui em Angola temos o que chamam de Gabinete de Ação Psicológica, que diz-se que tem seus aposentos na Casa de Segurança do Presidente da República. Estamos a falar do Palácio da Cidade Alta. E aquele gabinete tem como missão exclusiva, por aquilo que transmite para fora, difamar políticos na oposição e membros da sociedade civil. Sem receio de errar, quero aqui reafirmar que o governo de Angola é inimigo do desenvolvimento da imprensa em Angola e dela trava a edificação do Estatuto de Quarto Poder e função social na luta contra a corrupção. Quem é o presidente que faz isso? É isto ali, família. Realmente, ali houve uma situação quase que terrível. Família, o Estado angolano colocou ali na Assembleia Nacional a lei das fake news. Família, todo o portal, toda pessoa que dizer algo difamatório ali ao Presidente da República terá no máximo 10 anos de prisão. Isto na internet. É só para vocês verem que tipo de país está-se a tornar Angola com João Lourenço. Realmente é uma situação que todos devemos nos levantar, porque está-se a fazer uma recessão da democratização do país. Família, o que nos indigna? Realmente esta lei foi discutida hoje no plenário ali da Assembleia Nacional, onde alguns deputados afetos ao grupo parlamentar da UNITA puderam de maneira contundente, principalmente ali o Nuno Álvares Dalla, que pode na realidade trazer à tona e desvendar que afinal o plano quer falar que naquela mesa houve um resultado das eleições e sair um outro resultado, então este cidadão pode ocorrer ali a prisão, né? A condenação de 10 anos de prisão. Família, nós vamos à matéria, mas falou também ali a deputada do MPLA. Nós vamos colocar esta deputada do MPLA por questões de paridade e também porque é mais ou menos a linha de pensamento de todos os deputados do MPLA esta lei. Família, atenção, esta deputada disse de forma categórica que criar a lei das fake news é fortificar a liberdade de expressão em Angola. Família, fica dali porque vais ouvir. É a deputada do MPLA que disse isso. Então, vamos continuar aqui. Você que está ali, continua conosco até no fim, porque vai ser muito importante que você permaneça ali. Família, vamos à matéria. A palavra é o Sr. Deputado Nuno Álvaro Dalla, do Grupo Parlamentar da UNITA. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Nacional, excelentíssimos representantes do Presidente da República, caros colegas. Senhor Presidente, eu começo por afirmar que este segundo e último mandato do Presidente da República, João Lourenço,
tem sido caracterizado por, dentre outras questões, por um conjunto de iniciativas que, ao contrário de aprimorarem o Estado Democrático de Direito, vão no sentido de aumentar o autoritarismo. E eu dou como primeiro exemplo a lei que foi aprovada de manhã e que restringe de forma significativa as ONGs, que é a lei do Estatuto das Organizações Não Governamentais. Dentro deste pacote legislativo de aumento do autoritarismo, eu menciono o diploma que estamos agora a considerar e a discutir, nomeadamente a proposta de lei de combate às falsas informações na internet. Dou ainda como terceiro exemplo deste pacote a lei que vamos discutir daqui a bocado, mas sobre a qual não farei referência, porque agora vou me incidir sobre a proposta de lei contra informações falsas na internet, que, como disse, faz parte desse pacote, que, ao contrário do que afirma o Executivo, acaba por fazer retroceder o Estado Democrático de Direito em Angola. E, para piorar, nós, os deputados, somos dados a ver com uma série de informações que o Executivo, enquanto proponente, remete e que acabam por ser enganosas. E eu vou, sem querer dar grandes detalhes, porque estamos apenas na fase de admissão ou não da proposta, entrar para alguns aspectos inerentes ao relatório de fundamentação. E deixa-me dizer, Sr. Presidente, que, tal como noutros casos, esta proposta parte de pressupostos verdadeiros e legítimos, sobre os quais não temos como discutir, mas, à medida que nós calculizamos a proposta, compreendemos que há aquilo que nós vamos chamar de objetivos do subtexto, ou seja, objetivos não declarados, mas que, na verdade, são aquilo que o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, efetivamente persegue. Fala-se do caso da Alemanha no relatório de fundamentação. Só que, Sr. Presidente, em agosto de 2023, a lei, vamos dizer, a lei próxima daquilo que estamos aqui a discutir, que entrou em vigor na Alemanha, foi substituída por uma lei europeia, a DSA. Significa que a Alemanha não está sob algo que poderíamos considerar paralelo ao caso de Angola. Fala-se da Malásia. Acontece que é verdade que em 2018, em março, foi aprovada uma lei quase que igual a esta que estamos aqui a discutir, mas acontece que, por força da pressão social, incluindo, é claro, dos partidos na oposição, meses depois, em agosto de 2018, esta lei foi revogada. Portanto, o caso da Malásia também não colhe. E o relatório dá a impressão de que lá há uma lei em vigor que, efetivamente, é do mesmo tipo, que visa combater as informações falsas. O relatório menciona o caso da China. A China é um Estado comunista e, sobre isso, pouco ou nada há para dizer. No caso da Itália, o projeto, na verdade, não existe uma lei, como o relatório de fundamentação tenta passar. O Partido Democrático local, um partido na oposição na altura, remeteu um projeto para discussão, mas foi chumbado. Ou seja, não existe na Itália uma lei como esta que estamos aqui a discutir. Portanto, é um outro falso problema. A Itália está a usar também a lei europeia. No caso dos Estados Unidos da América, também mencionado no relatório, lá não existe uma lei desse tipo. No caso da União Europeia, temos a DSA e lá há esse cuidado de efetivamente olhar-se com o equilíbrio necessário para que os direitos, liberdades e garantias não sejam violados. Se nós compararmos a DSA com esta proposta que estamos aqui a discutir, vamos perceber que as diferenças são tão grandes quanto aquelas que existem entre a água e o vinho. No que diz respeito ao Japão, o Japão não possui uma lei deste tipo. Também é um outro falso paralelo. Em relação ao Canadá, país que eu conheço muito bem, porque fiz parte da formação lá,
também não possui uma lei deste tipo, logo é um outro falso paralelo. Senhor Presidente, nós, primeiro enquanto cidadãos, segundo enquanto legisladores, ficamos apreensivos, extremamente preocupados, ao nos depararmos com o emergir de um processo que visa restringir cada vez mais os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Nós estamos em ano pré-eleitoral, em 2027 teremos eleições, não consigo, depois de ter lido a proposta, enxergar outra coisa que vá para além de toda uma estratégia que visa efetivamente restringir, visa, de certa forma, punir o direito que o cidadão tem, por exemplo, de denunciar a fraude eleitoral através das redes sociais. Razão pela qual todo cuidado é pouco e nós não podemos permitir esse tipo de situações, porque estamos perante o caso, mais um caso de um retrocesso, uma tentativa da parte do governo, na pessoa do Sr. Presidente, de promover o retrocesso do Estado Democrático de Direito, algo que nós não podemos aceitar de forma alguma. Obrigado. A senhora deputada Lisandra Gurgel Açúcar, do Grupo Parlamentar do MPLA. Obrigada, Sr. Presidente. Solicito os 3 minutos adicionais estatuídos. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, dignos representantes do titular do Poder Executivo, angolanas e angolanos no país e na diáspora, os meus cordiais cumprimentos e votos de um feliz e próspero ano novo para todos nós. Todos os dias, milhares de pessoas são assassinadas nas redes sociais. São assassinados o seu caráter, a sua reputação, a imagem e a dignidade com informações falsas, vulgo fake news. E pouco ou nada se faz. Todos os dias, pessoas são injuriadas, difamadas, vilipendiadas, abusadas, insultadas com mentiras nas redes sociais e quase nada acontece. Vidas são destruídas, lares são desfeitos, crianças e jovens com depressão, adultos com vergonha social, sociedades violentas e intolerantes por causa da proliferação das informações falsas na internet. Há casos de suicídio no mundo em razão disso. As informações falsas são criadas para enganar e manipular opiniões, fomentar intolerância e desinformação. Exploram emoções exageradas e criam narrativas sensacionalistas, com potencial para atrair atenção e engajar mais pessoas, gerando assim violência e o ódio social, crescimento do radicalismo e polarização política. Defender o mal, as informações falsas, em vez de defender o bem, não é um caso de insanidade mental ou de mera irresponsabilidade política. É apenas a defesa de uma ferramenta de trabalho para fins inconfessos. Hoje, há muitas pessoas que ficam mais felizes com más notícias sobre os outros do que com as boas notícias. Por quê? Não é só por inveja ou maldade. O cérebro humano é uma máquina programável. Quanto mais se alimenta de algo, mais pede, mais quer. A par disso, as emoções e as crenças pessoais, resultado de um fenómeno antropológico, têm mais influência sobre a opinião pública do que os factos objetivos, o que diminui a confiança em informações factuais e oficializadas. É importante não só a criminalização, mas também a educação e a conscientização dos nossos cidadãos sobre o perigo e o impacto nocivo e corrosivo das informações falsas para a nossa sociedade. Angolanas e angolanos, jovens do país, não precisamos de ir à Grécia, berço da democracia, para saber que a democracia não é sobre dizer tudo o que se quer e se pensa.
Democracia é sobre dizer e comprovar a verdade. Dizer tendenciosamente que esta lei vem restringir a liberdade de expressão é uma inverdade, é fake. A verdade é o contrário. Esta lei vai aumentar a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias. A liberdade daqueles que prezam pela verdade, pela responsabilidade social, pela dignidade e pelo respeito ao próximo, conscientes de que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Os únicos não felizes com esta lei são os infratores, que cometem o crime de difamação, injúria e de falsidade na internet. Os que defendem uma sociedade angolana sã, mais educada e de maior respeito, como sempre nos ensinaram os nossos mais velhos, estão felizes com esta lei. Será que temos infratores aqui nesta sala? Pessoas que confundem contentores de obra com contentores de proteção ao belicismo? E quando a verdade vem ao de cima, não têm a dignidade, a humildade, a amabilidade, a sinceridade e até a responsabilidade de assumir a inverdade propalada e dizer: enganei-me. Ou como se diz comumente, falei à toa, mandei bué de boca só. A pergunta é: o que vai acontecer a estas pessoas ao aprovarmos esta lei? Equiparar informações oficiais com informações produzidas falsas não é só ignorância intelectual ou ingenuidade social. É pura manipulação e confirmação pública de que se trabalha com fake news. Só quem produz e ou promove informações falsas não vai aprovar esta lei. Eu não quero trazer aqui linguagem arcaica, antiquada ou retrógrada ao Parlamento, mas eu peço aos jovens como eu, geração de 30, 40 anos, que pensem como é que era a nossa vida nos anos 2000 a 2010, sem a proliferação de fake news. Nós brincávamos na rua, partilhávamos o suficiente, convivíamos e respeitávamos a privacidade dos outros. Eu acho que éramos mais felizes só por causa disso. Não é possível recuarmos no tempo, mas é possível hoje cada um de nós fazer diferente e não só não promover informações falsas, como deixar de partilhar e corrigir esta prática. Aquilo que fazemos para os outros, fazemos para nós mesmos. Nós estamos interligados. Quem cuida e respeita o próximo, respeita a si mesmo. Permitam-me contar uma parábola africana. Certo senhor invejava a fazenda do seu vizinho. A plantação era perfeita, os animais saudáveis. E ele não queria ter o trabalho de fazer igual. Então sugeriu ao vizinho que o vendesse a fazenda. O vizinho prontamente recusou. E depois de tantos nãos, ele decidiu espalhar uma praga pela fazenda do vizinho. Os animais morreram, o plantio foi destruído, todo atacado. E o vizinho, com desgosto, aceitou vender a fazenda e foi procurar uma nova terra para plantar, para criar outra fazenda. Só que este senhor, que ficou feliz inicialmente com a fazenda, herdou uma terra que nunca mais foi fértil. Arrependeu-se, mas já era tarde, enquanto que o outro foi para uma nova terra e prosperou. Devido à parábola, devo dizer que assim é a vida. Quem planta, colhe. E aquilo que damos, que entregamos para o universo, sempre volta para nós. Que deixemos de entregar informações falsas e passemos a entregar amor, solidariedade, respeito, paz e unidade. Tua pandula chalwa, tua sakidila, tu
Tondele, Matondo, Tunasaquila, Ondapandula, Botondi. Muito obrigada. Tem a palavra o senhor deputado Adriano Abel Sapinhala, do Grupo Parlamentar da UNITA. Muito obrigado pela palavra, presidente da Assembleia Nacional. Eu pedi para intervir neste ponto para fazer 3 reflexões. A primeira tem que ver, se calhar, aquilo que eu consigo notar como insuficiência no título da proposta de lei, que se limita exatamente ao combate a informações falsas na internet. Todos nós sabemos que, infelizmente para a nossa realidade, as falsas informações não são apenas veiculadas na internet. E eu me explico. Em julho de 2023, nós estivemos numa manifestação convocada pela sociedade civil aqui em Luanda. E o deputado Nelito Equiqui e eu fomos para lá, participamos da manifestação. O que veio a surgir a seguir é a exposição e abuso da nossa imagem durante 3 dias nos telejornais e todas as notícias da TPA e da Zimbo. E eu levanto essa questão porque não imagino alguém se sentir lesado por falsa informação quando é veiculada pela internet e não por outros órgãos. Então, aqui a nota de reflexão inicial que tem como ponto e observância o título da proposta. Entretanto, ainda assim, aqui na secção 3ª da responsabilidade criminal da proposta, no seu ponto 3º do artigo 27 diz o seguinte: a aplicação das penas previstas no número anterior não exclui a responsabilidade criminal do agente que atuou em nome da pessoa coletiva ou entidade equiparada, ainda que sejam em conformidade das instruções desta, excepto o Estado. E, uma vez mais, na nossa realidade, e até também ligeiramente já avançado pelo colega o Nelito Equiqui, aqui em Angola temos o que chamam de Gabinete de Ação Psicológica, que diz-se que tem seus aposentos na Casa de Segurança do Presidente da República. Estamos a falar do Palácio da Cidade Alta. E aquele gabinete tem como missão exclusiva, por aquilo que transmite para fora, difamar políticos na oposição e membros da sociedade civil. Mas aqui coloca-se, exceptuando o Estado. Quem vai responder por essas ações que podemos dizer que vêm camufladas ou omissas de gabinetes de ação psicológica, mas também vinculadas pela internet, e que no final, nós mesmos que falamos a esta altura, temos sido recorrentemente vítimas de panfletos espalhados pela internet que vêm desse gabinete de ação psicológica? Como é que fica a responsabilização criminal que é invocada aqui neste artigo para alguém que se camufla de ente do Estado e vai gozar da exceção na lei, mas que também faz o mesmo que os outros vão pensar, que se calhar, e tomando aqui por exemplo, que eu venha dizer que há alguma ação ou uma informação que venha do Executivo e que tenha sido falsa, mas eu quando puser no meu Facebook, vão dizer que não, ele disse alguma coisa que viola a lei. E outro exemplo prático, nós em 2016 fomos parar ao tribunal. Fomos parar ao tribunal como declarantes porque decorria o famoso julgamento dos 15 mais 2, onde o nosso colega Nuno Álvaro Dalla foi também um dos que exatamente foi criminalizado na época por estarem a ler um livro. Mas, na altura, são muito apressados. Quem tem o exemplo sou eu, é melhor esperarem. Na altura, presidente, eu
a deputada Weba, que está aqui, e tantos outros, fomos parar no tribunal porque alegadamente usou-se como prova do processo de golpe de Estado um governo de salvação que o Dr. Albano Pedro publicou na internet e só por conta disso foram tirar os nossos nomes todos, arrolaram no processo. Que maturidade terá o ente que vai classificar de falsas as informações lidas na internet para que não venham vitimizar inocentes? É a pergunta que se coloca, são reflexões que deixo. Eu agradeço pela atenção dispensada. Muito obrigado, Presidente da Sessão. Tem a palavra o Sr. Deputado Milonga Bernardo, do Grupo Parlamentar do MPLA. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Sr. Presidente, eu gostava de solicitar 3 minutos adicionais, caso não termine a minha intervenção. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, nobre e amado povo angolano. Gostava de começar a minha abordagem felicitando o proponente porque, no âmbito das competências partilhadas entre os órgãos de soberania, deu entrada à Assembleia Nacional esta iniciativa legislativa que visa unicamente regular a liberdade de expressão e de informação exercida fora dos meios tradicionais de difusão massiva. Refiro-me à rádio, à televisão e ao jornal. E a questão é simples, é que para estes meios de comunicação social não há um vazio legal. Existe legislação bastante para regular o exercício da atividade, o exercício da liberdade de expressão e de informação tanto em sede desses órgãos. Aliás, eu gostava de trazer aqui um exemplo. Muito recentemente, penso que o mês passado, a Comissão de Carteira e Ética suspendeu um conjunto de jornalistas, muitos dos quais afetos aos órgãos públicos de comunicação social. A questão que eu coloco é, quando somos feridos no espaço digital, quem é o ente competente para aplicar a devida medida? A quem recorrer? Se existir uma fake news no espaço de um órgão de comunicação social convencional, todos nós sabemos a quem recorrer. Aliás, existem entes competentes para tal. Posto isso, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, hoje, por aquilo que acabamos de ouvir, a expressão, o discurso mentiroso sem sustentação, nunca fez tanto sentido quanto no dia de hoje. Por isso, Sr. Presidente, julgo ser oportuno desconstruir aqui algumas afirmações feitas a propósito do tema em discussão. Desde logo, confundir a regulação da liberdade de expressão nos meios alternativos de comunicação como uma forma de cercear a liberdade de expressão, como autoritarismo, citando de forma conveniente apenas o número 1 do artigo 40 da nossa Constituição, é um sinal de uma das duas, ou desconhecimento da Constituição ou uma mera manipulação. Então, para ajudar, pegamos a Constituição, o mesmo diploma que foi aqui referido, cujo número 1 diz o seguinte: todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, pela palavra em diante. Depois, a Constituição, no número 2, também diz: o exercício dos direitos e liberdades constantes do número anterior não pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo de ou forma de censura. Porém, a mesma Constituição que reconhece este direito e, por não ignorar também outros direitos fundamentais, limita o exercício destes direitos nos seguintes termos: a liberdade de expressão e a liberdade de informação têm como limites os direitos de todos ao bom nome, à honra e à reputação, à imagem e à reserva da intimidade da vida privada e familiar, à proteção da infância e da juventude,
o segredo de Estado, o segredo de justiça, o segredo profissional e demais garantias daqueles direitos nos termos regulados por lei. E a Constituição diz mais, no número 4, as infrações cometidas no exercício da liberdade de expressão e de informação fazem incorrer ao seu autor em responsabilidade disciplinar, civil e criminal nos termos da lei. Olhar a Constituição para as garantias da liberdade e ignorar os seus limites não é fake, é manipulação. Senhor Presidente, não aceitar o sentido da oportunidade do bem fundado da presente iniciativa legislativa é uma clara demonstração de um registro de menor seriedade, roçando a um alinhamento com a mentira, com a manipulação, com o desrespeito da vida privada e a falta de sentido do Estado. Face ao referido, pergunto: a quem interessa a manipulação de factos cujas consequências conhecemos todos? A quem interessa atropelar a reserva da intimidade da vida privada e familiar e, consequentemente, o arrombo reputacional a si devido? A quem interessa falsas notícias para manchar o bom nome das instituições do Estado? Curiosamente, Sr. Presidente, apesar de terem sido 4 perguntas, uma única resposta bastaria. Interessa a quem não tem reputação para preservar. Só quem não tem reputação ou não se preocupa por ela é que faz da mentira, da manipulação, do desrespeito da vida privada e da fraude contra os órgãos de soberania uma forma de ser e de estar na sociedade. Não posso igualmente estar de acordo, Sr. Presidente, com a afirmação ou a percepção de que esta lei está a ser criada para implementar o autoritarismo, como aqui foi dito. Aliás, não é a primeira vez que alguns colegas do grupo parlamentar à nossa direita propalam mensagens de vitimização em sede de iniciativas legislativas que visam somente proteger bens jurídicos cuja violação afetam a harmonia social. Estamos lembrados da discussão da lei sobre o vandalismo de bens públicos. Lá saberão o porquê. Porém, Sr. Presidente, esta teoria que exalta o nervosismo só a manifestação de um grito de proteção de interesses ocultos. Porque, infelizmente, a busca de likes através do recurso na mentira, na manipulação, no irrespeito dos órgãos de soberania, passou a fazer parte do modus operandi de vossas excelências, cuja inspiração maior tem rosto e tem nome. Os angolanos e angolanas bem conhecem. Senhores deputados. Senhor deputado Milonga Bernardo, vou interromper-lhe, peço desculpas. Há um pedido de ponto de ordem do senhor deputado Manuel da Costa Equipe, a quem passo a palavra. Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Caro Milonga Bernardo, Sr. Deputado, há 3 anos ou 5 anos atrás, disse em bom tom que os que estavam no governo eram gananciosos. Era fake news? Obrigado. Sr. deputado Milonga Bernardo, faz favor de continuar a sua intervenção. Senhor deputado, eu agradeço o seu ponto de ordem e devo lhe dizer o seguinte: tentar distorcer o discurso de um militante do MPLA alinhado ao combate da corrupção é somente isso. É somente isso, senhor deputado. E ainda bem que foi Lucas. Foi uma abordagem plenamente alinhada com o discurso da liderança e do programa do meu governo. Combate à corrupção. Quando tenta abafar verdades incômodas. E isto, aliás, nos inspira ainda mais. E a propósito, Sr. Deputado, deixa-me dizer o seguinte. Essas informações enganosas ou inventadas apresentam-se e que apresentam como se fossem verdadeiras com o objetivo de manipular a opinião pública
chegamos à conclusão que elas são fake news e aqui devemos lamentavelmente dizer que, infelizmente, algumas das pessoas que deveriam ser guardiães da verdade, de uma postura republicana, são as mesmas que se lançam em práticas cuja irreversibilidade dos danos reputacionais afetam a todos nós. De forma falaciosa, foi também aqui dito que o Estado angolano, enquanto pessoa de bem, tem sido, de forma genérica, uma fonte de informação falsa. A propósito, tenho aqui algumas questões e gostava que o senhor deputado pudesse responder. Cuja resposta... Desculpas. Agora só eu interromper-lhe para pedir aos seus deputados que ouvíssemos com atenção, se faz favor. Há algum ruído que impede que o senhor deputado fale com normalidade. Peço a compreensão. Faz favor de continuar, senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, por repor a normalidade e a urbanidade aqui na Assembleia Nacional. A propósito, tem aqui algumas questões cuja resposta conhecemos todos, sendo razão bastante para carimbar onde veio o maior exemplo de manipulação e de mentira pública. Não direi o nome, mas eu vou perguntar. Quem foi o cidadão que, de forma irresponsável, inventou e manipulou algumas pessoas, insinuando que o nosso país teria pago para assumir a presidência da União Africana? Quem foi? Quem foi o cidadão que inventou e manipulou algumas mentes, insinuando que havia um túnel que ligava a sede da Comissão Nacional Eleitoral ao Palácio Presidencial? Quem foi? Vamos chegar à fonte. Até hoje, o Sr. Presidente da República pediu-lhe para mostrar o caminho. Pôs-se a monte. Quem foi o cidadão que falava sempre fraude, 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 e depois disse, eu nunca falei em fraude? Quem foi? Minhas senhoras e meus senhores, mentir, infelizmente, passou a ser um dos recursos que vossas excelências usam para estar na política e por isso compreendo o vosso xingamento. Porém, deixa-me dizer o seguinte, esta norma não se destina para proteger A e B, tampouco para penalizar A e B. Esta norma é, tal como todas as normas, genérica e abstrata. A quem vai proteger? Todos nós, inclusive vossas excelências. A quem vai penalizar? Todos nós, inclusive eu, se eventualmente na internet fizer mal o seu uso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhores deputados, estão terminadas as intervenções. Vamos agora convidar o Sr. Ministro Mário Oliveira para os esclarecimentos que quiser prestar, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, caros deputados. Eu vou começar, como de manhã começou o meu colega da Defesa, em que me senti ligeiramente ultrapassado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Nafoia, do Grupo Parlamentar da UNITA. Obrigado, Excelência, Sr. Presidente. Estamos hoje a discutir a proposta de lei sobre as chamadas notícias falsas. Sr. Presidente, eu não vou entrar em detalhes porque o deputado Nuno Dallas já me retirou a palavra. Essa lei já começa mal, porque os argumentos estão no relatório de fundamentação sobre o direito comparado, é tudo falso. E o deputado Nuno Dallas já disse tudo. Senhor Presidente, é nosso dever, enquanto representantes do povo, dizer com frontalidade, a partir dos factos, que esta proposta não é neutra, não é inocente e não é eticamente inofensiva. Porquanto, o proponente, nas vestes de ente público e gestor do Estado,
tem sido o principal pivô no pensamento, programação, sistematização e difusão de notícias falsas, fake news, intrigas, calúnias e difamação contra os adversários políticos por via dos órgãos de comunicação social públicos, bem como na internet através de verdadeiras milícias digitais. E eu dou um exemplo. O presidente da UNITA é torturado, é atacado todos os domingos na TPA e na TV Zimbo. Essa é uma realidade, nua e crua. Portanto, Senhor Presidente, pelo nosso passado histórico, sabemos todos nós de onde estamos e onde saímos. Entretanto, o poder vai entretendo o país com leis que esbaram o retrocesso da vida das pessoas e das nossas instituições. Não faz absolutamente nenhum sentido que quem detém as rédeas do poder enquanto gestor do Estado se resguarde permanentemente na autovitimização. Não faz sentido absolutamente nenhum. 24 anos depois da paz efetiva e do calar das armas. Importa salientar que em qualquer conflito, seja qual for a sua natureza ou dimensão, existem sempre duas ou mais partes. Pelo que não pode haver uma parte inteiramente culpada e a outra parte inteiramente inocente. Senhor Presidente, é sobejamente conhecido que esta lei tem uma finalidade concreta. Ela visa blindar a opacidade face ao processo eleitoral que se avizinha, tal como sucede nas ditaduras que todos conhecemos, a exemplo do Zimbábue, da Tanzânia, Uganda, Moçambique, só para citar estes. O ente público proponente vive obcecado de uma autovitimização permanente. Para ele, a culpa de tudo o que corre mal nunca é da sua responsabilidade, enquanto gestor do Estado e servidor do povo. Os fracassos na realização das aspirações dos angolanos são sistematicamente assacados ou à UNITA, ou à sociedade civil, ou a uma suposta conspiração internacional e agora contra os supostos internautas por via das redes sociais. Da leitura atenta do relatório de fundamentação do proponente, ficamos profundamente alarmados com o uso excessivo e insistente da expressão notícias falsas, bem como do termo fake news, ao longo de todo o documento. Tal obsessão discursiva leva-nos a questionar se estamos a falar da Angola real e concreta ou de uma Angola imaginária situada algures noutras latitudes. Entendemos que a introdução hiperbólica do conceito de notícias falsas serve, na verdade, para tentar legitimar a vigilância e o controle abusivo das redes sociais, bem como o condicionamento da liberdade de expressão que os órgãos de comunicação social públicos sistematicamente sonegam aos adversários políticos e ao próprio povo. Ora, são precisamente as redes sociais que, em muitos casos, atuam onde o Estado falha difundindo informações às populações. Portanto, se há responsabilidade por esta realidade, ela não é exclusivamente das redes sociais ou dos internautas ditos irresponsáveis, mas sim de um Estado que demasiadas vezes se demite da sua função essencial de formar, entreter e informar o cidadão com a verdade e isenção. Entretanto, o verdadeiro perigo não está nas redes sociais. O verdadeiro perigo reside na captura dos meios de comunicação social públicos que estão ao serviço da propaganda do partido Estado. Esse é que é o perigo que nós devemos discutir. Senhor Presidente, a justiça social é o ponto de equilíbrio que serve para organizar uma sociedade sã, onde cada um recebe aquilo que lhe é devido.
Uma justiça feita com malabarismos políticos transforma a sociedade num caos e provoca incertezas quanto ao futuro. A lei da força e do ego é proporcionalmente contrária à justiça e à própria razão da existência do Estado. Esta reflexão decorre de uma análise profunda dos factos constatados relativamente à aprovação das leis e ao funcionamento das instituições. Estamos sempre a aprovar leis que vão reforçando o Estado policial, que vão reforçando a repressão. As notícias falsas não podem ser analisadas apenas na perspectiva das redes sociais. Caso contrário, como ficam os políticos que mentem os cidadãos, com promessas de centenas de milhares de empregos que nunca se concretizam? Que tratamento deve ser dado a um político que promete transformar uma localidade num paraíso e não a cumpre? E como classificar a informação falsa transmitida ao povo quando se anuncia que em determinado ano haverá autarquias, mas afinal não existe vontade política para as realizar? Portanto, Sr. Presidente, se a intenção é criminalizar quem divulga atas eleitorais fora da CNE, a receita é simples: que haja transparência eleitoral nas próximas eleições. Havendo eleições livres, justas e transparentes, não será necessário recorrer a expedientes que jogam contra a inteligência do próprio cidadão. Tenho dito e muito obrigado. Sr. Deputado Joel Pacheco, do Grupo Parlamentar da UNITA, tem a palavra. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, e considerem todo o protocolo observado, soberano povo angolano. Senhor Presidente, quero antes solicitar os 3 minutos adicionais em caso de não terminar a minha intervenção no tempo disponível. A proposta de lei em discussão traz a debate um assunto de tamanha importância e, sobretudo, expõe à luz do dia uma intenção há muito tempo camuflada do Executivo angolano de limitar o acesso à informação diversificada e objetiva cercear liberdades na expressão das pessoas no único espaço onde os angolanos se sentem verdadeiramente livres. Não satisfeito com a ação ativa e proativa de constranger objetivamente, mediante organismos de repressão, a polícia nomeadamente, ou a PGR, o Executivo pretende instituir legislando. A descrição sobre média tradicional, rádio, jornal e TV, e moderna ou convencional a internet, não significa estarmos diante de espectros diferentes. Logo, não se justifica uma lei específica para cada uma delas. A argumentação de termos mais atores externos que intervêm no espaço da imprensa é um falso problema, porque intervieram sempre, portanto, só mudou o tempo, o padrão mantém-se. Não há democracia sem uma imprensa livre, portanto, a média livre é o motor da democracia. Países verdadeiramente democráticos evitam leis específicas para criminalizar o mercado e a atuação do setor da comunicação social. A lei da imprensa também serve para regular o exercício até na internet. As leis que temos podem muito bem regular a atuação dos cidadãos na internet. Basta para isso termos uma mínima cultura de intervenção pública responsável. Logo, uma abordagem mais virada para a alfabetização mediática e cooperação com todos os meios de difusão massiva, incluindo as plataformas digitais, seria o melhor caminho para desencorajar e proteger a sociedade contra a disseminação de desinformação por meio dos seus serviços. Se o tempo útil na imprensa fosse bem aproveitado na educação para a cidadania, não teríamos cidadãos a vir para o espaço do setor em análise, proferir insultos ao Presidente da República, já que essa nos parece ser
a maior preocupação. Já agora, os cidadãos que atentam à honra e o bom nome de outros angolanos aprenderam essa péssima conduta com o governo que instrumentaliza a média pública e ataca à luz do dia o presidente da UNITA e o partido que dirige todos os dias em horário nobre. A má educação que o cidadão recebe destes órgãos, sob tutela do Estado, aplica, infelizmente, da pior maneira para a vida cotidiana. Quando tem de que ouvir insultos a serem proferidos por adultos que destilam ódio e minam a boa convivência social. A saga continua. É só chegar o dia de domingo para encontrar um novo ângulo de ataque à liderança da oposição nesses órgãos. Na proposta em discussão, assegura-nos que todos têm o direito de apresentar e ver apreciadas pela entidade reguladora para a comunicação social denúncia contra as entidades que praticarem atos lesivos à lei. A ERCA não irá, enquanto não receber ordens, nunca concretizar a missão para a qual foi concebida: fiscalizar e fazer cumprir a democraticidade no espaço mediático e editorial. Esta é a missão nobre para a qual a entidade reguladora foi concebida. Onde andam os conselhos de redação das principais emissoras, órgãos internos previstos na lei da imprensa, que não resistiram aos conflitos de busca de espaço e de afirmação de autoridade, que é travado entre três entidades, nomeadamente o Ministério da Comunicação Social, dissimulado do Ministério da Informação, o CIPRA, o Gabinete de Ação Psicológica, afeto ao Presidente da República, que asfixiam o espaço de criatividade do jornalista e, através das ordens superiores, convertem o jornalismo em Angola. Sr. Deputado Joel Pacheco, peço desculpas em interromper-lhe. Tem aqui um pedido de ponto de ordem da Sra. Deputada Ruta Adriano Mendes, a quem passo a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, me parece que vamos ter que passar a usar o polígrafo sobre a verdade e a mentira aqui no Parlamento. Eu vejo televisão quase sempre. Não constatei ainda que quase todos os telejornais ou os finais de semana se dizem mentiras contra o Sr. Presidente da UNITA, o Sr. Adalberto da Costa Júnior. Me parece que, de facto, estamos aqui a querer impular um problema que não existe. E eu acho que isso até nem fica bem, os senhores deputados. Era só isso, Sr. Deputado. Sr. Presidente, obrigado. Sr. Deputado Joel Pacheco, pode, por favor, continuar a sua intervenção. Sim, dizia que os conflitos de busca de espaço e de afirmação de autoridade estão a ser travados entre três entidades, sendo o Ministério da Comunicação Social, dissimulado do Ministério da Informação, o CIPRA, o Gabinete de Ação Psicológica, afeto ao Presidente da República, que asfixiam o espaço da criatividade do jornalista e, através de ordens superiores, convertem o jornalismo de Angola no espaço de escândalo nacional. O regime pretende construir um país amordaçado, onde os juízes transformam-se em meros comissários do sistema, os economistas em planificadores do saque do erário, a CNE, como disse um mais velho, transformada num conciliábulo de afogadilho, a polícia convertida em esquadrão do terror, a imprensa pública, particularmente a TPA e a Rádio Cudibanguela, aliás, a RNA, agrilhoadas nos manuais orientadores do partido no poder como prolongamento dos órgãos de propaganda político-eleitoral. As notícias falsas são veiculadas por órgãos de comunicação social financiados com fundos do Estado. Quando, através de ondas da rádio, ouvimos e também vimos pela televisão passarem notícias do tipo: o metro de superfície em Luanda será inaugurado em 2017. O preço da gasolina vai baixar a partir de julho de 2022. Enfim, um rol de inconcretizáveis e boatos que o
povo não pode cobrar. Já dizia alguém que na RNA as únicas coisas verdadeiras são o microfone e a frequência. E que no Jornal de Angola apenas a data e o papel são verdadeiros. Será esta a lei que vai, a partir de agora, criminalizar essas notícias falsas com efeitos retroativos? Estando em discussão uma lei que diz respeito à imprensa, importa destacar que estivemos e estamos sob ameaça de uma greve geral na mídia pública. E o governo está a querer arranjar novas tarefas quando ainda não atendeu satisfatoriamente as condições constantes do caderno reivindicativo. Portanto, o Executivo não cumpre as suas obrigações para a comunicação social e vem cá contar anedotas. Obrigado, Sr. Deputado. Solicitou 3 minutos adicionais, tem razão. Tenha a bondade de continuar a sua intervenção, por favor. Em Cachito, o sinal da Rádio Bengo não chega em condições às Mabubas e Açucareira, sensivelmente a 5 quilômetros, para não fazer menção dos restantes municípios. O mandato está a terminar e do programa do partido do governo para o setor só restam promessas porque nada foi feito. 6 meses foram suficientes para apear um presidente do Conselho de Administração que negou maquiar a visita do Presidente da República à Rádio Nacional de Angola. Esse corajoso cidadão acreditou na mudança das coisas para melhor, mas infelizmente foi antes isolado pelo ministro e não teve sequer a solidariedade do chefe do governo que o nomeou a ele e ao ministro da tutela. Sem receio de errar, quero aqui reafirmar que o governo de Angola é inimigo do desenvolvimento da imprensa em Angola e dela trava a edificação do Estatuto de Quarto Poder e função social na luta contra a corrupção. E deste dormente quadro tira a serventia. Tenho dito e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, caros deputados. Eu vou começar, como de manhã começou o meu colega da Defesa, em que me senti ligeiramente ultrapassado com os pronunciamentos e algumas explicações que foram dadas aqui, e vou tentar brevemente fazer aqui um enquadramento de tudo quanto foi dito aqui nesta sessão. Para dizer que só se preocupa com esta lei todo aquele que faz da informação falsa a sua arma política e social. Quem defende o Estado e as famílias não tem que estar preocupado com o nível, aliás, tem que estar preocupado, repito, quem defende o Estado e as famílias tem que estar preocupado com o nível em que se encontra a apetência na disseminação das fake news. E mais, não podemos olhar o fenómeno das informações falsas como apenas no campo político e do ativismo. Os maiores estragos que existem provocados pelas informações falsas são, de facto, no campo social. Famílias que são destruídas, jovens que têm problemas sérios do ponto de vista emocional, motivadas por informações falsas que são construídas, reiteradas e intencionalmente. Portanto, esta lei não permite, não foi feita para proibições, mas sim para responsabilização de todos aqueles que enveredam por esse caminho. E se nós formos encontrar direito comparado noutras grandes latitudes, é porque entendemos que temos que estar junto dos melhores. Porque, afinal, o país precisa de se desenvolver. E o país, para se desenvolver, tem que estar junto dos melhores. Igualmente, confundir opinião com notícias falsas
é não só um erro político, mas sobretudo social, porque notícias falsas está provado em todo o mundo, considerado um atentado grave à democracia. E com esta lei nós pretendemos defender a democracia e os cidadãos. A lei de imprensa, e não só, foi levantada aqui a questão também do jornalismo. É preciso não confundir, caros deputados, o espaço da internet e as fake news com o jornalismo. O jornalismo é uma profissão nobre. Os fazedores de fake news não têm nobreza nenhuma na sua atividade para aquilo que eles destroem a sociedade. Eu gostaria de dizer, para terminar, e acredito que na especialidade poderemos esgrimir outros argumentos técnicos e científicos que sustentam a posição por nós apresentada, é que com algum espanto notei que aqui foram ditas algumas fake news. Quando se tenta atribuir ao chefe de Estado e titular do Poder Executivo comportamentos que vão contra a democracia, é uma fake news. Não foi. Eu gostaria de referir igualmente que há uns anos atrás, creio que é um deputado presente nessa sala, saiu com a ideia de que os membros do governo têm um cartão com 25 milhões de kwanzas para gastar. A reputação dos membros do governo perante uma fake news dessa natureza é isso que a lei precisa de combater, de formas a salvaguardar o bem-estar das famílias e o bem-estar da sociedade. Porque se tivermos que olhar para outros aspectos a nível da comunicação social, eu devo dizer que também há partidos que controlam rádios, que é só ouvir todos os dias do sábado o que são fake news. É só sintonizar essa rádio e nós vamos ver o que são fake news. O que se pretende com isso é nada mais, nada menos, salvar a democracia, salvar a sociedade, salvar as famílias, fazer com que tenhamos uma sociedade em que todos nós possamos viver com paz, com tranquilidade e com respeito à diferença. Porque informação não é fake news. E as fake news devem preocupar todas as pessoas de bem. Porque muitos de nós, imaginem chegar a casa devido a uma fake news qualquer e atacada pelo filho, pelo neto. A reputação deste cidadão, a reputação deste dirigente perante a sua família, como é que fica? É isso que nós queremos salvar, caros deputados. É isso que nós pretendemos com essa lei, salvar a nossa democracia. E levar o sentido patriótico, e levar os valores da sociedade, os valores da angolanidade. Isso é que nos preocupa. Portanto, espero e façamos votos de que possamos, na especialidade, com uma discussão técnica e científica, podermos então esgrimir posições e recebermos de todos, absolutamente todos, contribuições valiosas para que possamos melhorar a lei, sempre em defesa da nação, da democracia e das famílias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhores deputados, terminadas as intervenções e prestados os esclarecimentos, temos condições para passarmos à votação. É isto ali, família. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor, que Deus, na realidade, abençoe-os. Esta é a matéria que, na realidade, tivemos que mostrar para que você que está ali em casa possa ter uma percepção real daquilo que ocorreu hoje no Parlamento angolano. Família, fiquem bem, fiquem na paz do Senhor. Eu sou o Leon William, nós somos a Cambas de Xango TV. Estamos juntos? Quem é o presidente que faz isso?